Queridos amigos do Grupo Espírita Servidores de Jesus, fico feliz demais e honrada pelo convite que me foi feito para falar um pouco a vocês sobre, como diz Joana de Ângeles através de Divaldo Franco, Tribuno Espírita, o amigo incondicional de nossas almas, que é Jesus. Bom, o fato de vocês um dia terem chegado ao Grupo Espírita Servidores de Jesus já fala um pouco sobre a proposta dos seus corações em ajudar a quem precisa. Quando Jesus veio à Terra, ele encontra um povo escravizado há muito tempo. E os romanos que dominavam o mundo achavam que era muito natural que os outros sofressem para que as elites romanas e os seus soldados, que promoviam guerra em toda parte, fossem felizes. Felizes como eles julgavam que era a felicidade. E quando Jesus surge, vem nos falar de algo que era muito maior do que cada um de nós, porque era a proposta da vida para que nós nos transformássemos. E sabia muito bem que ao longo dos séculos nós o buscaríamos. Já ouvi amigos espirituais comentando que muitos de nós, os espíritas de hoje, vivemos na época do Cristo e estávamos naquele dia inesquecível em que Jesus nos fala sobre as bem-aventuranças. Mas como nós ainda estamos aqui encarnados, é provável que nada tenhamos feito das maravilhas que ouvimos da boca do próprio Mestre, porque senão o processo evolutivo já teria sido concluído para nós. O fato de ainda aqui permanecermos e com muitos dos eternos questionamentos que não conseguimos solucionar para viver melhor, nos fala para nós mesmos das dificuldades ainda tão grandes daquilo que prometemos e daquilo que realmente conseguimos realizar. Os amigos espirituais, através de milhares de mensagens e obras psicografadas, principalmente através da mediunidade de Chico Xavier, nos recordam que antes de vir à Terra, a cada nova empreitada, nossas promessas são inúmeras. Eles inclusive dizem que muitos dos nossos adversários não estão renteando conosco aqui na Terra, encarnados igualmente, porque não tiveram a oportunidade ou a coragem de prometer aquilo que nós prometemos. Eu me recordo sempre de um senhor que certa vez, depois de uma palestra, há muitos anos, foi conversar comigo e falávamos sobre a reencarnação na palestra e ele depois veio falar: olha, eu queria dizer uma coisa para a senhora. Eu tenho certeza que eu não pedi as coisas que já me aconteceram. Porque se eu lhe contar a minha vida, foi uma vida de privações, foi uma vida de muita luta, de muitas dificuldades, de desamores. Não é possível que eu tenha feito uma lista tão grande antes de vir à Terra das coisas tão difíceis que eu tenho vivido até hoje. Eu ainda estou só com 50 anos e já atravessei coisas dificílimas. E ele se afastou. Um amigo espiritual se aproximou e me disse: ele tem razão, ele não pediu, ele implorou em lágrimas incessantes, de joelhos, por tudo que ele vem atravessando. E com um detalhe: muitas das coisas que lhe aconteceram foram suavizadas pela proteção espiritual, pelos mentores dele, pelo merecimento que, de alguma forma, ele conseguiu nessa existência. Eu nunca me esqueci disso, isso já deve ter mais de 30 anos, porque eu fiquei a imaginar que a nossa ilusão é sempre grande. Nós achamos que a vida é rigorosa demais conosco, mas basta que uma lembrança do passado venha, ou que um amigo espiritual pudesse levantar rapidamente o véu do nosso esquecimento e com certeza entenderíamos que entre tantas frases maravilhosas, Jesus disse uma que eu considero inesquecível:
a cada um segundo suas obras. Ele queria nos dizer que nós éramos o passado em forma de presente. Embora não pudesse detalhar isso àquela época, mas, sem dúvida, os discípulos sabiam. Porque muita coisa que não pôde ser dita para o vulgo, para o público, pela falta de entendimento que os corações teriam, os discípulos com certeza ouviram de Jesus. E contam os amigos espirituais que Pedro mesmo dizia aos amigos, aos próprios discípulos: quando tudo isso passar e nós voltarmos para as nossas famílias. E eu não me recordo se foi Tiago que disse a ele: Pedro, você acredita mesmo que nós vamos voltar para as nossas famílias? Que depois de caminhar com Jesus, nós vamos ter a mesma vida que tínhamos até encontrá-lo? E Pedro, mudo, pela primeira vez entendeu que talvez Tiago tivesse razão. Nunca mais eles seriam os mesmos ou teriam a mesma vida. A verdade é que até hoje, quando nos enamoramos do Evangelho, a nossa vida também se transforma. Ou deveria se transformar. Nunca mais nós podemos dormir tendo feito algo errado que a nossa consciência não nos acuse. Nunca mais podemos alegar: eu não sabia. E por isso, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde estão gravadas as leis de Deus, as forças do bem respondem: na consciência. Porque é o não calar de nossa consciência, desde tempos imemoriais, que nos fazem, até hoje, ter as dificuldades que nós temos. Jesus, claro, sabia disso como ninguém. Quando ele nasce, Maria ouve de um sacerdote à porta do templo: mulher, por causa dessa criança, uma espada de dor atravessará a tua alma. Imagine, Jesus era um bebê. Ela não tinha ideia. E muito tempo depois, na verdade 33 anos depois, quando ela o viu crucificado, Emmanuel, através do Chico, contava que ela, chorando, pensava: onde estavam todas as criaturas que haviam seguido o filho dela até aquele dia? Onde estavam todos os que tinham sido beneficiados por ele, curados por ele, ouvido a sua palavra? Se ali havia apenas Maria e Marta, ela, a mãe, João. E a verdade é que os próprios outros discípulos, apavorados, haviam se escondido. Imaginem vocês o que era ser um apóstolo, um seguidor de Jesus, e de repente vê-lo morto como um ladrão. Imagine a fé que você tinha que ter dentro de você para continuar acreditando. Acreditando num homem que tinha vindo fazer uma proposta que por muito tempo seria considerada uma loucura. Para muita gente no mundo ainda hoje, Jesus foi um visionário. Jesus foi uma espécie de guru maluco. Mas nós sabemos que ele foi a alma mais perfeita que já viveu na Terra. E que o nosso grande desafio será sempre simplesmente fazer aquilo que ele nos disse que seria felicidade. Ser felizes fazendo os outros felizes. Os amigos espirituais contam que Maria, quando percebeu desde cedo que ele tinha uma inteligência invulgar e principalmente uma humanidade invulgar para um menino tão pequeno, começou a sonhar com um enorme destino para ele. Com certeza seu filho seria o maior dos doutores da lei. E certa feita, quando estava na sala humilde, costurando, viu Jesus, ainda com 8 anos, passar pela frente dela, enquanto ela sonhava acordada com o futuro maravilhoso que o filho teria. E contam os espíritos que ela começou a reparar que ele ia e voltava até a oficina de José. Cada vez que ele voltava para a sala e passava pela frente dela, ele vinha carregando uma ferramenta mais pesada. Até que ele veio carregando uma espécie de formão que era quase do tamanho dele. E parou no meio da sala em frente a ela.
E, para surpresa dela, disse: minha mãe, não sonhe para mim as coisas da terra, porque eu não vim à terra para ser servido, mas para servir. Ele não tinha 9 anos ainda e disse isso a ela. Os espíritos dizem que ela nunca se esqueceu disso. Embora, claro, como toda mãe, desejasse que ele fosse a mais feliz das criaturas. Obviamente, cedo ela percebeu que do que ele falava vinham os aborrecimentos, as perseguições, mas a sua convicção era absolutamente definitiva. Uma das coisas mais lindas de Jesus, confesso a vocês, para mim, é o fato dele respeitar de tal maneira cada pessoa que o procurou, que mesmo aquelas desesperadas, sofredoras, cegas, coxas, leprosas, a todas ele perguntava: que queres que eu te faça? Pareceria óbvio. Ali estava uma pessoa com uma grave deficiência, obviamente ela queria a cura, mas Jesus conhecia a alma humana como ninguém. Sabia que às vezes nós precisamos de uma coisa, mas queremos outra. Às vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Quase nunca sabemos de verdade. Jesus tinha total respeito pela vontade do outro. E por isso ele também dizia: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque ele não podia falar de um processo de vidas sucessivas àquela época. Mas ele sabia que nós precisávamos entender que aquilo que doávamos à vida, a vida nos devolvia. E é claro, quando nos aproximamos da doutrina espírita, há quem se sinta muito confortável, porque afinal de contas existe o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma das pilastras da doutrina espírita. Se eu posso fazer o que eu quiser, isso e isso eu vou deixar para uma próxima vida. Ou, fulano eu não quero mais encontrar. Beltrano nunca vou perdoar. Enquanto a nossa conveniência constar como algo maior que tudo, nós estaremos andando em círculos. Quando nós vamos ao Evangelho de Jesus, não duvidemos. Lá está tudo. Qualquer dúvida, qualquer maluquice que nós pensemos em fazer, lá está, com certeza, a solução, o antídoto. Lá estão as palavras que até hoje devem ecoar dentro de nós. Uma vez uma pessoa me contou que um amigo do Chico dizia para ele: Chico, você que vive mais do lado de lá do que do lado de cá, me conte uma novidade. Você que deve saber de tudo que se passa no mundo invisível, me conte uma novidade, Chico. E o Chico, muito sério, respondeu: o Evangelho, meu filho, o Evangelho é a grande novidade. E se ele estivesse aqui, com certeza estaria dizendo a mesma coisa. Porque o Evangelho ainda é uma grande novidade, a partir do momento em que quase nunca nós realmente o seguimos. E penso em vocês que, ao escolher a casa de oração de suas almas, escolhem o grupo espírita Servidores de Jesus. Isso com certeza bem diz do compromisso de cada um. Mesmo aí, o compromisso de cada um vai depender da sua livre vontade. Nós somos livres, claro, sabemos bem, para semear o que quisermos. Mas aprendemos também que a colheita é sempre nossa. Corre as consequências por nossa conta. E aí fica tudo mais difícil, porque confesso a vocês que não conheço nenhuma outra religião que reúna tanta gente que faz uma série de exigências como a espírita. Mas semana passada eu assisti aquela palestra. Meu Deus, eu acabei de fazer um tratamento de passes. Como que hoje me aconteceu essa dificuldade? Que hoje eu estou vivendo esse problema de saúde? Se eu faço o melhor que eu posso? Como se, ao cumprir simplesmente o nosso dever, nós precisássemos ser protegidos de forma especial.
Se fosse assim, os discípulos com certeza se considerariam desde sempre privilegiados, e muito ao contrário. Aliás, Jesus não prometeu a eles outra coisa que não fosse sacrifício até da própria vida e enormes dificuldades. Os amigos espirituais contam que muito tempo antes de vir à Terra para a sua tarefa de nos apontar os caminhos, Jesus fez uma reunião no mundo espiritual e reuniu aqueles que seriam seus primeiros seguidores. Reuniu aqueles que seriam os primeiros cristãos da primeira hora e que dariam suas próprias vidas nas arenas, devorados pelas feras. Reuniu a todos nas esferas do infinito e lhes falou das lutas, das dificuldades, de tudo aquilo que cada um deles atravessaria. Claro, queria levantar o ânimo de todos para dizer que todos, inclusive ele mesmo, estariam na Terra num determinado momento para traçar à humanidade caminhos diferenciados. E contam os espíritos amigos que ao final da reunião, empolgado, um dos presentes se levanta e diz, olhos marejados de lágrima: Senhor, de todos os que te seguirem na terra, eu serei o mais fiel. Era Judas. E acho que os amigos espirituais nos contam essa história para nos dizer que há bem uma diferença, às vezes grande, entre aquilo que nós somos fora da matéria, no afã de voltar, começar de novo, reencontrar afetos, também adversários, para refazer, enfim, o nosso destino, e aquilo que nos tornamos quando mergulhados na carne. Já ouvi muita gente dizer, mas se eu me lembrasse, se não houvesse o esquecimento do passado, com certeza eu agiria da melhor forma possível. Por que a gente precisa esquecer? Imaginem o que seria a nossa convivência entre familiares, amigos, tutelados ou mestres nossos, se nós nos lembrássemos. Como que nós encararíamos alguém de quem roubamos toda a felicidade em vidas que já se foram? De quem tiramos a própria vida física, interrompendo um destino que teriam? Não seria possível. Não nos suportaríamos. Por isso, o esquecimento, sabemos todos, é altamente necessário. Embora nenhum de nós possa dizer que nunca se lembrou, pelo menos um pouquinho. Quando você encontrou determinadas pessoas da sua vida e elas foram muito importantes para você, com certeza, ao vê-las pela primeira vez, você teve a intuição de que elas seriam muito importantes. Ou de que você as amava sem entender como é que você as estava conhecendo naquele momento e já as amava. E também, quando reencontramos os adversários de ontem, alguma coisa em nossa alma diz que nós não vamos conseguir evitar a convivência com aquela pessoa, mas que há alguma coisa de errado entre nós que precisa ser corrigida. E no meio espírita, meu Deus, nem se fala. E não adianta pensar, dentro da casa espírita me dou bem com todo mundo. O meu problema é na minha casa. O meu problema é com a minha família. Se é justamente na família que trazemos para mais de perto os grandes inimigos de ontem, para chamá-los hoje de pai, mãe, companheiro, esposa, filho. Já conversei demais com pais inconformados, porque seus filhos eram impermeáveis aos seus bons conselhos. Não é pouco comum isso, porque muitas vezes os adversários de ontem nos procuram na figura de filhos para serem amados, compreendidos. Vão dar trabalho, claro, porque fomos nós mesmos que os ajudamos a ser desse jeito. É como se você colocasse a pessoa debaixo do seu braço e dissesse assim: seja fraco, pode deixar, eu sou forte por nós dois. Numa outra vida você reencontra a pessoa, com todos os defeitos que muitas vezes você alimentou nela. Jesus sabia disso, sabia de tudo, mas fez com que cada um soubesse
que nossa atitude de nobreza, de beleza espiritual, nos resguardaria. Que a felicidade existiria para aqueles que pudessem fazer simplesmente o bem aos outros. Tinha um carinho especial pelos obsediados, pelos perturbados, porque imaginem o que era naquela época o processo de obsessão. Era loucura. Até pouco tempo atrás, e há quem até hoje considere o processo obsessivo um nível de loucura para o qual não há solução. Imagine isso na época de Jesus, em que as pessoas assediadas por entidades sofredoras eram arrastadas nas ruas como animais, eram sacrificadas pela própria família. E claro, ele sabia muito bem que ali não estava uma pessoa, mas todo um grupo de almas que sofriam. E por isso ele fez questão de perguntar ao jovem obsediado: como te chamas? E através do jovem, a entidade responde: Legião, porque somos muitos. E Pedro, apavorado naquele momento, achando que o rapaz que vivia num cemitério, afastado da família, ia lançar-se sobre Jesus, faz um movimento para estar entre o rapaz e o Cristo, quando então a entidade, através do rapaz, aponta para Jesus e diz a Pedro: ele, eu sei quem é, e tu quem és? Pedro ficou ofendidíssimo, contam os amigos espirituais, mas a verdade é que até a sombra sabia muito bem quem era Jesus. E é claro, quando ele foi crucificado, os espíritos lembram que nós, como humanidade, demos um recado à sombra. Olha, a luz brilhou entre nós, mas nós não queremos a luz. E o período que se seguiu foi um dos mais terríveis, porque até crianças incorporavam na rua em Roma e as famílias desesperadas iam procurar pelos discípulos para libertar os seus filhos. Por isso, quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando da nossa transformação profunda, inadiável, daquilo que nós não podemos mais adiar, porque são múltiplas as existências em que já adiamos. Eu conheço pessoas que dizem: olha, isso eu vou deixar já para uma próxima vida, porque não dá mais tempo de corrigir agora. Ora, os espíritos dizem que a medicina, a ciência avançam, porque no futuro será muito comum que vivamos num corpo físico por 100 anos ou mais. Para quase todos nós será assim. Porque quanto mais tempo tivermos na Terra, mais produtivo será o nosso retorno. Porque há coisas que só se resolvem num corpo de carne. Se não fosse assim, não precisaríamos vir à Terra tantas vezes. Solucionaríamos as nossas questões do outro lado. Mas muita coisa não dá. Precisamos estar aqui. Precisamos, como dizia Emmanuel, ser dignos, retos, nobres. E ele completava: isso resume tudo. Ser digno, ser reto, ser nobre. E hoje, talvez como nunca, seja tão difícil, porque os adolescentes, as crianças mesmo, são bombardeados por valores que na verdade não vão levar a lugar nenhum. Mas eles admiram pessoas vazias, pessoas que não lhes apontam nada de bom, mas na ilusão do mundo parecem tão vitoriosas. Jesus é complicadíssimo, porque ele vinha nos falar de tudo aquilo que não dá certo, mas mesmo assim não pode te fazer desistir. E esse ainda é o maior dos desafios: não desanimar. Em dias difíceis como esse que atravessamos, num ano tão difícil como esse 2020, em que rarissimamente você encontra alguém que possa dizer que está 100% bem, a lição é para todos. Não só a lição de continuar vivo, mas principalmente de ter finalmente, para muitos, a experiência do olhar o outro, do se importar de verdade com o outro. Senão não adiantam discursos,
Não adiantam leituras. Quantos espíritas já conheci a me dizer, olha, de cada 10 livros, 9 eu já li com certeza. Mas cujas atitudes pessoais não pareciam denotar isso. Eu não perdoo. Eu também não critico. Eu no fundo não quero nem saber do outro. Se nós nos importamos com o outro, queremos saber dele sim. Queremos que ele seja feliz, mas que ele saiba da enorme responsabilidade que cada um de nós tem em ser feliz, em fazer o que for possível, para não só sermos felizes, mas para construir um mundo novo. Quando começou essa pandemia, no início de março, me recordo que eu pensei com toda sinceridade, ainda disse para muita gente, olha, quando isso terminar, a humanidade vai estar muito melhor. Confesso a vocês que, depois de 7 meses dentro de casa, já não sei se acredito nisso. Porque, infelizmente, as pessoas, muitas delas, também estão mostrando o seu pior. E eu sempre me recordo e conto sempre isso. Em 1999, na passagem do ano para 2000, na Comunhão Espírita de Brasília, aqui em Brasília, Dr. Bezerra de Menezes, através de Dona Emília Pereira, uma das fundadoras da casa, deu uma mensagem lindíssima, como fazia todo ano na passagem do ano, e disse, os primeiros 20 anos do novo milênio serão extremamente difíceis. Nós estamos no 20º. E completou, todas as máscaras cairão. Todas. E eu sempre comento que no dia seguinte um monte de amigo me telefonou. Maísa, você acha que era Dr. Bezerra de Menezes mesmo? Confesso a vocês que eu tive certeza absoluta desde o primeiro momento. Primeiro porque ele era o mentor da comunhão e sempre se fazia presente. Segundo porque a médium Dona Emília, fundadora da comunhão, como tantos outros queridos, morreu com 97 anos, era uma alma magnífica. E terceiro, que os anos que vieram mostraram que ele estava certo. As máscaras caem, tantas inexplicáveis, inesperadas, tantas próximas de nós, tantas de pessoas que até ontem diziam nos amar. Mas amar de verdade significa acreditar sempre, não desistir, seguir em frente, sabendo que o dia de amanhã vem perto para todos nós. As pessoas têm pavor de morrer. Os espíritas, então, nem se falam. Há pouco tempo um amigo me disse, como eu admiro vocês espíritas, vocês não choram quando morre uma pessoa, vocês aguentam firme. Eu imediatamente perguntei, mas que espíritas você conhece? Porque é claro que sentimos, é claro que lamentamos, mas sabemos. E quando você sabe que a única certeza que você tem desde a hora em que você renasce é de que você um dia vai deixar esse corpo, de alguma forma, estamos um pouco mais preparados, ou deveríamos estar. Entre o momento em que renascemos e a nossa hora de voltar à verdadeira existência, aí sim nos cabe fazer a diferença. Aí sim, tudo aquilo que vier, consideraremos como lição. Tudo aquilo que não vier, saberemos que, ao contrário da nossa ilusão, seria a nossa desgraça, não a nossa felicidade. Tudo aquilo que sonharmos, mas não se realizar, terá sido com certeza sonho que frustramos na vida dos outros. E aquilo que nós conseguirmos fazer, principalmente portas adentro do nosso próprio coração, da casa que um dia nos acolheu como nosso lar, e principalmente na direção daquele que sofre sem ter as mínimas condições que possuímos, aí sim, isso nos tornará diferentes. Porque sofrimento, lutas, frustrações, dificuldades são de todos. Basta estar na Terra para viver. Tudo isso. Entretanto, como nós solucionamos tudo isso é que nos torna diferentes. Há muitos anos atrás, ainda no início da década de 50, um grupo de jovens foi a Pedro Leopoldo, Chico ainda morava lá. Era um grupo de jovens espíritas e Humberto de Campos, esse jornalista magnífico, que é inclusive
fundador de uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras, um homem impressionante. Por causa dele, a família processou Chico Xavier na justiça, não porque não acreditasse que Humberto de Campos psicografava através do Chico, mas porque queria o dinheiro dos livros. Imagine, o Chico nunca recebeu um centavo por nada, como é que ele podia doar um dinheiro que, na verdade, ele já tinha doado para as obras de caridade? Enfim, para solucionar a questão, Humberto de Campos passou a assinar Irmão X. E fez isso durante alguns anos, para que a família não incomodasse mais o Chico. Mas a verdade é que, nesse dia em que os jovens estavam lá, Humberto de Campos manifestou-se através do Chico. E aí os jovens empolgados, claro, né, com aquele privilégio, começaram a fazer uma série de perguntas e tal. E aí um deles perguntou: eu queria que o senhor nos dissesse, desencarnado, mais experiente, jornalista brilhante que foi na Terra, como que nós podemos saber se estamos agindo certo na nossa vida? Nós ainda somos jovens, temos ainda tanta coisa pela frente. Como nós devemos fazer? E a resposta ficou gravada para todas as pessoas que estavam ali. E a temos até hoje. Humberto de Campos disse: todo dia, quando vocês forem se deitar, perguntem: o que eu fiz hoje que um amigo de Jesus teria feito? E o que eu fiz hoje que um verdadeiro amigo de Jesus não teria feito? Respondendo essas duas questões, com certeza, vocês estarão sempre com a consciência preparada para viver. Se algo eu podia desejar a cada um de nós, é que essas perguntas estejam conosco. O que eu fiz em tal ou qual situação que Jesus não teria feito? O que eu fiz, como agi, como sonhei, como ajudei, que Jesus teria feito? E teremos um norte, com certeza, para seguir. Parece fácil, é complicadíssimo. Se fosse fácil, há muito tempo não precisaríamos mais voltar à Terra. Se ainda mergulhamos nela, é porque há muito para solucionar. E mais que isso, para vivenciar essa transformação do próprio planeta em planeta de provas para um planeta em que almas regeneradas viverão. Existem duas ilusões que eu percebo muito nas pessoas. Primeiro, Maíse, minha encarnação foi um engano. Eu tenho certeza que eu não sou desse mundo. Foi um engano a minha vinda dessa vez. Eu fico impressionada da pessoa acreditar sobre isso. E a segunda coisa, essa é minha última vida na Terra, Maíse. Eu tenho certeza que depois dessa, um planeta mais evoluído me aguarda. Felizes de nós, meus amigos, se a Terra por muito tempo ainda for o nosso hospital-escola, como ela é até hoje. Porque nós teremos que viver esse mundo de regeneração, em que o outro será a nossa religião, como dizia Madre Teresa de Calcutá. O outro será aquilo que vai nos importar. Não alguém que nós vamos ter até incômodo que se aproxime de nós. Se for, por exemplo, um morador de rua. É interessante perceber como nós fazemos exigências do outro, que ele deve ser educado, que ele deve estar limpo, que ele deve ser grato. Exigências que nós não fazemos para nós mesmos ou para quem amamos. Nós exigimos que os outros sejam praticamente perfeitos, mesmo nas suas lutas, nas suas dores. Nós é que podemos ser do jeito que quisermos. Outro grande engano. Como Jesus sabia muito bem que era hora de fazer com que o nosso coração começasse a ter menos enganos, ele veio, esteve conosco, nos amou incondicionalmente e, sem dúvida nenhuma, pôde e pode saber que ele é o vencedor final. Quando nós mentimos,
E mentira é uma das coisas que nos faz viver muitas vezes, porque há quem minta tanto que até acredite nas próprias mentiras que acabam se tornando verdades. Mas é óbvio, quando você chega na verdadeira existência e as coisas se desnudam, não dá para mentir. Lembram-se da história de Roque Jacinto, o lobo mal reencarnado? Ele chegou do lado de lá e contou a história do jeito que quis. Ele não tinha comido a vovozinha, ele não tinha perseguido o Chapeuzinho, e à medida que ele ia mentindo sobre a vida de lobo mau que tinha tido, a mente se desatrelava e contava a verdade. E ele precisou, claro, voltar à terra, dessa vez como cachorro do caçador que havia tirado a sua vida para salvar a vovó e a Chapeuzinho. E um dia uma cobra se lança sobre o caçador, ele, reencarnado como cachorro do caçador, para defender o dono, se lança sobre a cobra o pica e ele morre ali, nos braços do caçador, resgatando o seu débito como lobo mau. É uma história linda, que existe até hoje entre os livros infantis da doutrina espírita, e eu contava essa história há muitos anos na evangelização infantil. As crianças de 3, 4 anos eram as que mais tinham facilidade para entender a história do lobo mau reencarnado. Mas quando você mente a primeira vez, pode lembrar, se é que você se lembra da primeira vez que mentiu. Você baixou os olhos, você disfarçou, nós temos dificuldade. Depois, infelizmente, nos tornamos especialistas. Mentimos à vontade. Mentimos, inclusive, olho no olho, dizendo eu te amo, eu me importo com você, quando às vezes não é verdade. Mas Maria teve um problema. Jesus era um bebê e ela precisava entrar na cidade para comprar comida. E os amigos espirituais contam que as cidades eram fortificadas por portas muito estreitas. Lembram-se quando Jesus disse: buscar e passar pela porta estreita? Porque foi uma simbologia, um exemplo que ele usou, porque as cidades eram cercadas por portas estreitas. E as portas eram estreitas para evitar contrabando, por exemplo. Os animais paravam ali, havia cestas nos animais e os soldados examinavam as cestas para ver o que existia. Naquela época, havia o edito de Herodes para matar crianças até 1 ano de idade. E, detalhe, os amigos espirituais dizem que, na verdade, crianças até 2 anos foram mortas. As mães das crianças, bebês, para tentar salvar os filhos e sair das cidades, ir para o campo, começaram a pegar cestas, jogavam, colocavam a criança, um pano por cima, jogavam milho, trigo, o que fosse, por cima da criança e tentavam passar. Ora, os soldados romanos não eram bobos. Começaram a ver que tinha muita mulher passando ali o dia inteiro carregando cesta. E começaram a desconfiar. Começaram a segurar as mulheres. Mulher, o que tu levas nessa cesta? Cada uma mentia de um jeito. É milho, soldado, não vês? É trigo? Cevada? Joga tudo no chão. Mas como? Vai sujar tudo. Joga tudo no chão, te ajudo a recolher. A espada do soldado na mão dele. Elas não podiam fazer nada. Elas jogavam tudo no chão, a criança aparecia e ali mesmo eles cortavam a cabeça das crianças. Muito sangue correu naquelas portas. Mas Maria tinha um problema grave, que não era só entrar na cidade para comprar comida. Ela nunca tinha dito uma mentira. Nunca. Em tempo algum. E, é claro, era uma jovem belíssima. Entrou com Jesus, jogou trigo por cima, escondido, tentou um horário em que havia muito movimento, tentou passar por meio de alguns cavalos que traziam uma enorme quantidade de mantimentos para a cidade, mas um soldado, de longe, ao perceber aquela jovem belíssima, foi na direção dela. Maria encolheu-se na parede. Ela lembrou que precisava mentir. O soldado, já sabendo, tirou a espada da cintura e disse: mulher, o que tu levas aí nessa cesta? Maria muda. A mentira que ela devia dizer não saía de jeito nenhum. Mulher, eu te pergunto de novo, o que tu levas nessa cesta? Maria muda. Mulher,
eu vou te perguntar pela última vez, o que tu levas nessa cesta? E Maria começou a chorar e disse, é meu filho, soldado, que eu levo escondido nessa cesta. Ele deu uma gargalhada, guardou a espada na cintura e disse, mulher, se fosse teu filho, tu não me dirias, pode passar que eu não vou revistar a tua cesta. E os amigos espirituais contam que anos depois, quando viajava com os discípulos, saudoso da mãe, lembrando dessa história que a mãe lhe havia contado, ele disse naquele dia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja qual for a verdade que o nosso coração busca, vamos atrás dela. Vamos atrás das nossas verdades, para que a nossa vida seja uma chuva de bênçãos. Façamos isso, dessa vez, em definitivo. Há uma quadrinha dos Espíritos através do Chico que diz assim, verdade lembra uma estrela quebrada em milhões no lodo. Cada pessoa que a busca encontra uma parte do todo. Que a nossa verdade, a nossa pequenina verdade, possa se unir a essa verdade extraordinária que o Cristo nunca nos deixa esquecer. A de que somos imortais. A de que as forças da luz nos criaram para a beleza e para a perfeição, que um dia todos nós vamos alcançar. Mas não nos esqueçamos. Primeiro, sejamos bons. Depois nós seremos felizes. Que Jesus, inesquecível para todos nós, nos guarde, nos abençoe, para que nós possamos guardar e abençoar a todos que nos buscarem. E na nossa ideia de esperança, que só Jesus pode alimentar, que no ano que vem, todos vacinados, possamos, quem sabe, nos encontrar pessoalmente, nos abraçar e agradecer as forças da luz, porque todos nós, um dia, procuramos a verdade e fizemos da verdade de Jesus o nosso caminho de paz, de abrigo para os que sofrem e de verdadeiro amor ao nosso semelhante. Que Ele nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre.